Aulinha de Geografia, segundo ano ensino médio, tema de hoje, Geopolítica e América Latina, tá bom? Pessoal, a gente conversou nas aulas anteriores de Geografia, né, sobre a Revolução Industrial, né? Falamos em História também sobre isso e em Geografia. Expliquei a vocês todo o processo industrial, como que se deu essa mudança, né, do campo para o setor industrial, da substituição das manufaturas pelas máquinas, né, e consequentemente pela necessidade de maior mão de obra e principalmente a necessidade de matéria-prima para suprir essa demanda industrial que aconteceu na Europa durante todo esse período, tá? Então eu vou mostrar agora a vocês um mapa e vou explicar a vocês uma denominação que se alterou com o passar dos anos, principalmente no processo histórico do mapa do modo geral, tá? Olha aqui, pessoal, que interessante. A gente tem um mapa aí que explica a geopolítica contemporânea, ou seja, atual, tá? Observem que eu tenho um mapa ali pintado em azul, pintado em verde e pintado em vermelho. Tá bom? Percebam aqui, primeiro mundo azul, segundo mundo em vermelhinho e o terceiro mundo em verdinho. Tá bom? Vamos entender o que é isso então? Então vamos lá. Hoje até é bem comum que os mais jovens aí, né, talvez a maioria de vocês, não escutem mais o termo segundo mundo, tá? Hoje não se usa mais segundo mundo e muito pouco também terceiro mundo, né? Mas vamos entender por que até esse processo ali do mapa que eu mostrei, nós utilizávamos essa denominação. O primeiro mundo, pessoal, é formado, né? O primeiro mundo ele é formado por países desenvolvidos, ou como a gente costuma dizer, países ricos, né? Quem é que tá de exemplo, né, nesses países aí? Canadá, Estados Unidos, toda a Europa aqui do lado ocidental e, claro, no Oriente, o Japão e mais lá na Oceania, a Austrália, né? Hoje podemos até botar, de repente, atualmente, a China também como um país desenvolvido já, né? O que acontece com esses países, pessoal? Por eles serem muito desenvolvidos e ricos, principalmente, eles são denominados de países de primeiro mundo, tá? Nesse momento aqui, nós tínhamos ainda o segundo mundo, tá? O segundo mundo era composto por países que tinham como regime político o socialismo, pessoal. Vocês acabaram de ver comigo em história que ao final da Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma divisão entre socialismo e capitalismo, né? Durante toda a Guerra Fria. Aí você fala, opa, eu não vi ainda a Guerra Fria e de fato eu ainda não mostrei a vocês a Guerra Fria, mas quando a gente for falar isso em história na semana que vem, você vai lembrar. Pessoal, ó, os países que eram socialistas na época da Guerra Fria, eles eram denominados de segundo mundo, que era a China, a União Soviética, tá, naquele momento, e mais alguns naquele momento. Presta atenção nisso. Com o fim da Guerra Fria, lá em 1990, o termo segundo mundo ele foi meio que excluído, mas a gente pode até englobar alguns países ali. Colocar a China, que hoje talvez já tenha até passado para o primeiro mundo, mas colocamos a Rússia, que não é mais União Soviética, que agora é a Rússia, o Brasil, a Argentina, o México e a Índia são alguns exemplos. Mas como esses países não são socialistas, tirando a China e a Rússia, o restante é capitalista, então eles estão hoje num balaio, poderíamos dizer assim, bem grotescamente falando, que nós denominamos de países emergentes. O que é um país emergente? É um país que está tentando ser desenvolvido, mas que não é subdesenvolvido, ou seja, está no meio. Então os países emergentes hoje fazem parte do segundo mundo, tá? E o terceiro mundo são os países subdesenvolvidos, tá? Quem é que engloba lá, pessoal? Países da África, praticamente todos eles, alguns países da Ásia e alguns países da América Latina, tá bom? Então eu vou repetir. Países envolvidos formam o primeiro mundo. Países emergentes, atualmente o segundo mundo, mas na época desse mapa ali, o segundo mundo eram os países que tinham adotado como regime o socialismo, que hoje não existe mais. E o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, tá bom? Vamos fazer uma reflexão aqui. Por que então que temos países desenvolvidos e temos países subdesenvolvidos, pessoal?
Isso é uma pergunta interessante, né? Por quê? Ah, porque a Revolução Industrial, talvez, né? Vamos entender. Presta atenção nesse outro mapa aqui, pessoal. Nós temos um mapa mundi aqui com uma linha preta, né? No meio aqui, ó. Claro que essa linha preta ela não existe, né, no mapa. A única linha que tem aqui ela é do Equador, mas nesse caso aqui ela não é essa aqui. Percebam que essa linha separa os países em azul dos países em vermelho. Ó, tá vendo aqui, ó? Todo mundo azul aqui, todo mundo em vermelho aqui. Quem é que é azul? Desenvolvidos. Quem é que é vermelho? Subdesenvolvidos. Ó nós aqui, ó. Estamos aqui também. Pessoal, o que difere um país desenvolvido de um país subdesenvolvido? Você está aí falando para mim, dinheiro, grana, ótimo, sensacional. Mas por quê? Vamos lá. Vou começar falando dos países desenvolvidos, pessoal. Ó, os países desenvolvidos, eles começaram o seu processo de industrialização no século XVIII e XIX, tá? Ou seja, período que aconteceu a Revolução Industrial. Tá? Tanto que a Revolução Industrial tem seu início na Inglaterra, e depois ela toma conta de toda a Europa e vem para os Estados Unidos, né? E o Canadá. Então, pessoal, esse processo de industrialização ocorrido já no século XVIII deu uma margem, né, um subsídio para que os países europeus se tornassem desenvolvidos. Só que aí, olha o que acontece, pessoal. Com todo o processo de Revolução Industrial acontecendo, a necessidade de se conseguir matéria-prima era urgente. E aí, vimos isso em história, vamos buscar isso aonde? Nos países de menor expressão, ou seja, principalmente nas Américas, na África e na Ásia. Então, os países europeus iniciam um processo exploratório, que na visão deles era um processo de colonização. A gente sabe que não foi, um processo de exploração dos países menos desenvolvidos, né? Então, esse processo de exploração leva para a Europa a matéria-prima necessária para que a produção industrial continuasse florescendo, né? Assim, pessoal, com esse regime de exploração, nós vamos criar uma sigla que é utilizada com muita frequência até nas aulas de economia, né, em umas determinadas universidades, que é a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Mas o que seria a DIT? Presta atenção, pessoal. Segundo os países europeus, tudo que eles fizeram com os outros países, incluindo nós aqui na América, não foi exploração. Foi o quê? Retirada, legalmente, né? Não era essa palavra que eu ia usar mesmo, fugiu a palavra, uma retirada legal de subsídios, né, de matéria-prima para levar à Europa produzir os produtos que lá eram produzidos e voltar com esses produtos para a terra de onde foi retirada a matéria-prima e comercializar esses produtos ali. Claro, comercializar com preços exorbitantes, porque ninguém ali fabricava aquilo, então tinham que comprar. Então vamos entender melhor. Pega um exemplo. O pessoal vinha ao Brasil, retirava daqui madeira, ouro, enfim, madeira até foi lá no início da colonização, mas mais ouro, né, e outras coisas importantes, levavam para a Europa e voltavam com artefatos produzidos lá com aquela matéria-prima que foi retirada daqui. E aí o povo, as pessoas que aqui residiam, acabavam comercializando esses produtos que eram feitos com seus próprios matéria-prima daqui e, claro, sustentando e enriquecendo o mercado europeu. Então, pessoal, todo esse processo da divisão internacional aí, aliado ao início da industrialização lá no século XVIII e também pelo processo exploratório em grande proporção, fez com que os países envolvidos tivessem um avanço de 100 anos à frente dos países subdesenvolvidos. Tá bom? Isso explica muita coisa, pessoal. Por isso que hoje a gente olha para um país como o Brasil, por exemplo, e olha para um país europeu e fala, meu Deus, como os caras estão muito à nossa frente. Por tudo isso que a gente acabou de comentar rapidamente aqui. Todo esse processo exploratório feito no Brasil por Portugal
e no restante da América pelos espanhóis, ocasionou um atraso no nosso processo industrial, porque nós nos acomodamos com aquela situação de vai a matéria-prima, volta o produto, nós comercializamos aqui, e não havia nenhum tipo de incentivo para que nós produzíssemos nossos próprios produtos, trouxéssemos para cá uma produção industrial. Isso vai acontecer conosco ou com outros países subdesenvolvidos? Vai, só que vai acontecer, pessoal, 100 anos depois. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá, ó. Os subdesenvolvidos começam o seu processo industrial somente a partir do século XX, ou seja, de 200 a 100 anos depois que a Europa já havia começado o seu processo. Então eles já estavam à nossa frente 100, 150, 200 anos. Então, vamos colocar 100 porque o século XIX é que a indústria se firma mesmo, né? Então 100 anos à nossa frente, tá? Mesmo com o processo industrial caminhando de forma gradativa nos países de menor expressão, ainda era intensa, pessoal, uma relação de dominação entre a Europa e os subdesenvolvidos. Europa, que eu digo, o primeiro mundo. Por quê, pessoal? Muitos países demoraram para se emancipar, se livrar da dominação da sua metrópole, né? Deixaram de ser colônia. O Brasil, isso vai acontecer em 1822, mas claro, outros países demoraram um pouco mais até, né? Mas mesmo depois, com a emancipação, com a independência de alguns países subdesenvolvidos, a relação de dependência para com o primeiro mundo era grande. Então o que acontecia? Eu retirava aqui das minhas riquezas naturais a matéria-prima e eu não tinha de repente ainda o subsídio necessário para produzir o meu produto aqui. Olha aqui, ó, século XX, estava engatinhando a indústria nos países desenvolvidos. O que eu fazia? Eu vendia, eu exportava o meu produto. Claro que quando eu vendo, né, eu preciso vender, quem está me comprando pechincha o preço. Então os europeus ainda conseguiam essa barganha de importar a matéria-prima dos países de menor expressão. Produziam o produto e vendiam novamente para esses países subdesenvolvidos, criando assim uma relação de interdependência entre ainda países mais pobres com países mais ricos. Ah, mas não tinha mais a necessidade. Não tinha a obrigação, porque não existia mais a colônia e a metrópole. Já havia acontecido uma independência, mas havia uma necessidade de exportar riqueza e trazer produto, né? Eu tinha um mercado para sustentar, então eu precisava, né? Com isso, pessoal, tá? Com essa exploração legal, né? Costumo dizer que é uma exploração legal porque ninguém está te obrigando a fazer, você necessita fazer. Os países subdesenvolvidos demoram para engatinhar financeiramente, alguns até hoje não engatinharam, né? E aí nós começamos a trazer o que para o país subdesenvolvido? Problemas econômicos e principalmente problemas sociais. Quando eu falo problemas sociais, eu falo de desemprego, de fome, de falta de educação, de analfabetismo, de uma série de coisas que permeiam os países subdesenvolvidos. E não digo só nosso caso aqui no Brasil. Falo da América Latina, falo principalmente da África e de alguns países da Ásia. Lembrando, pessoal, que na África, hoje, em pleno século 22, ainda existem tribos indígenas, tribos africanas lá. Nem civilização direito ainda tem. Tamanho o processo de exploração ocasionado pelos países ricos, tá? Então, pessoal, essa divisão entre ser desenvolvido e ser subdesenvolvido tem 100 anos de diferença. Então, hoje, quando a gente olhar, a partir de agora, quando a gente olhar para um país subdesenvolvido e tentar entender o motivo disso, nós sabemos que é impossível uma comparação com quem está lá na frente. Não é nem culpa de quem está aqui, nem minha, nem sua, nem de quem já passou. É culpa de um processo mal feito, de um processo exploratório mal organizado que está resultando nisso. Isso pode mudar um dia? Talvez. O Brasil, por exemplo, é um país que vem a cada ano que passa aumentando o seu PIB, né, tentando melhorar os seus investimentos na indústria, tentando produzir seus próprios produtos, mas claro, ainda existe uma relação de interdependência muito grande com os países ricos, né? Atualmente principalmente com a China, né? E com os Estados Unidos. Mas enfim, vamos continuar observando e sempre, claro,
tentando entender o que acontece nesse redor, tá bom? Pra gente finalizar, eu vou mostrar um outro mapa para vocês aqui. Presta atenção comigo, ó. Quando tu olha para esse mapinha aqui, pessoal, tu fala assim, eu já vi esse mapa em algum lugar. Tô vendo aí a América Central, tô vendo toda a América do Sul. E tô vendo um cara perdido aqui, ó, que não faz parte dessas duas Américas. Tá vendo aqui, ó? Hã? Desse azulzinho aqui, ó, tá vendo? Desse azul e vermelhinho aqui pra cá é a América Central e a América do Sul. E o México, ele pertence à América do Norte. Concorda comigo? Isso aí. Só que agora, pessoal, nós estamos falando de América Latina, tá? Então, por favor, tentem me entender. Olha aqui. Quando a gente faz a divisão política tradicional, a América do Norte é México, Estados Unidos e Canadá. A América Central são todos esses caras aqui e a América do Sul, todos esses caras aqui abaixo. Ótimo. Só que existe uma subdivisão aliado a isso, que é a América Latina, tá? Por que que a América Latina nasce no México e vem aqui, ó, até no extremo do Chile com o Uruguai aqui? Pessoal, a América Latina tem essa denominação por quê? Vamos mudar para cá, deixa eu passar para cá a minha imagem de novo, olha aqui. Os países da América Latina, todos esses que eu falei, do México para baixo, foram colonizados ou explorados, né, por países latinos. Pessoal, lembrando que em 1492, Cristóvão Colombo vem a serviço da Espanha, tá bom? E desembarca, tá, em solo americano, nas Américas, no Novo Mundo. Colombo chega exatamente onde hoje é o México, tá bom? Onde era naquela época território do Império Azteca. Colombo chegando ali, o direito da exploração da terra foi passado, me fugiu a palavra, foi pedido, né? Foi anunciado pelo rei da Espanha. Porque Colombo vinha a serviço da Espanha. Portugal, que era uma grande potência naquele momento, também requer direitos sobre a nova terra. Cria-se então o Tratado de Tordesilhas, né, que vocês já estudaram isso aí no primeiro ano. O Tratado de Tordesilhas divide as terras da América entre Portugal e Espanha, tá? Aliado a isso, ainda temos a França que pega meados desse território aí. Então esses três países têm em comum um idioma derivado do latim. Lá na formação dos países europeus, depois da queda do Império Romano, várias tribos formaram os países europeus e a língua latina, o latim, foi sofrendo variações linguísticas até chegar ao que a gente conhece do espanhol e do português principalmente. Com a chegada desses caras para países do México até o extremo sul, essa língua latina veio para cá. Então, os países que pertencem à América Latina ou falam espanhol, praticamente todos eles, ou falam português, só o Brasil, tá? Então essa é a explicação pela qual só nós brasileiros é que falamos português aqui na América, porque o Tratado de Tordesilhas dividiu para um lado para Portugal, do outro para a Espanha, e o lado que ficou para Portugal ficou somente onde era o Brasil, tá? Então a América Latina recebe esse nome por ter sido colonizada por países com idiomas latinos, tá bom? Por países de origem latina, tá? A economia da América Latina ela é extremamente dependente dos países ricos. Como eu acabei de falar na matéria anterior, praticamente todos os países aqui da América Latina, tá, dependem ainda de exportação de matéria-prima e importação de produtos industrializados. Então, tudo que nós consumimos aqui vem muito de fora da América Latina, tá? A América Latina é uma região predominantemente urbana, nós não temos lá muitas lavouras, com exceção do Paraguai, da Bolívia e do Equador, se eu não me engano. O restante é praticamente urbanizado, tá? E claro, destaque nessa região toda para Brasil, México e Argentina, os três maiores países da América Latina. Juntos, pessoal, olha que interessante, eu vou voltar até no mapa para você se abismar comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus, desculpa, pessoal, deixa eu voltar aqui, peraí. Opa, falhazinha minha aqui, opa, vamos lá.
Peraí, já vamos resolver aqui. Aqui, ó. Juntos, Brasil, Argentina e o México, tá? Paz, meus senhores, eles juntos representam 75% da riqueza da América Latina. Ou seja, só esses três, tá? Só esses três, Brasil, Argentina e México, seguram toda essa região aqui com 75% da riqueza da América Latina. A América Latina, de um modo geral, pessoal, ela é extremamente pobre, tá? Pobre, tirando esses três países, aí nós podemos colocar de repente o Uruguai, o Chile, que vem se desenvolvendo muito bem. Vou ficar no mapa aqui pra gente ver, peraí. Ó, aqui, ó. O Chile tem um desenvolvimento legal, o Uruguai, como eu falei aqui embaixo, né? Desculpa, aqui, né? O Uruguai e assim por diante. Mas a América Central de um modo geral, tá bom? Esses países aqui da América do Sul aqui, pessoal, ó, tá? Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, as Guianas aqui, são todos países extremamente pobres, com muita dificuldade. Então, a América Latina, obrigatoriamente, ela tem que se tornar dependente dos países mais ricos, tá, pessoal? Porque ela não vai ter condição de sobreviver a tudo, a todas as necessidades e, claro, de se desenvolver industrialmente para equiparar-se aos países europeus, tá bom, pessoal? Basicamente era isso. Espero que eu tenha sido claro nessa divisão das Américas. Se hoje você não sabia ainda o que era América Latina, a partir de agora você está ciente de que do México até o extremo do Chile com a Argentina ali, nós chamamos de América Latina. E o motivo, claro, eu já falei, tá bom? Muito obrigado por essa aula. Semana que vem a gente volta e qualquer dúvida estou sempre à disposição, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado.